Ô, Romero, você falou uma coisa, a gente está numa sintonia incrível hoje, assim, porque você falou uma coisa que eu estava falando ontem com um amigo, porque a gente, até voltando ao assunto de política, já que, né, tudo é político, como o Sal falou, a gente tem uma frase que eu acho muito ingênua, e eu estava falando isso para um amigo, que é assim, fulano vai ser julgado pela história. Eu falei para ele, isso não existe. A história como uma entidade impenetrável não existe. A história está sempre sendo reescrita e reinterpretada. A história ela é mutável de acordo com os interesses daquele momento. Então não existe uma entidade história. A história ela está acontecendo. A história que eu vi do grunge naquela época, ela está sendo recontada. Ela nunca vai ser a mesma coisa, né? Ela é reinterpretada o tempo todo, né? Não, e acaba que a gente cria distorções com isso, né? Que às vezes destaca uma banda cult, que hoje é cult, mas que na época não fez barulho nenhum. E olha para trás e fala, não, olha o barulho, olha as influências, olha como eles influenciaram um monte de gente, então, porque hoje ela se tornou grande. Então a história, de fato, ela não é um bloco, né? É uma coisa assim, quadrada, né? Lembrando que Rafinha também, para quem não conhece o Rafinha, que está chegando aqui, está vendo o Rafinha pela primeira vez, que participou de uma das maiores lives de audiência que já deu aqui no canal, né? Com o Ego Kill Talent, que é amigo do Rafinha trouxe. O Rafinha também, dentre outras coisas, é jornalista, escritor, fez economia. Eu tô ganhando a merchan do meu livro aí. Rafinha, eu tenho e Romero, tem um superchat aqui só para agradecer aqui ao Marco. Marco, obrigado, querido. Já peço aí o like da galera. Quem puder fazer um superchat que nem o Marco, ótimo. Quem não puder, cara, ajuda demais se inscrevendo no canal se não for inscrito, compartilhando, deixando seu like. É importante a gente fazer essa moral aí. Apoie os independentes. Marco, obrigado pelas palavras. Esse canal é demais. Parabéns. Muito obrigado. Ô, Sal, eu queria colocar um tema em tópico aqui. Eu fui pesquisar numa grande ciência exata chamada astrologia, o que foi 1991, e falava muito de ruptura, que 1991 foi um ano de rupturas. E aí a gente já viu, né, essas rupturas que foi assim, Nirvana atropelando todos os mainstreams da vida, que era Guns N' Roses, Michael Jackson, U2, todo mundo. A gente viu rupturas no próprio Brasil, assim, porque as bandas dos anos 80 estavam se reinventando. Isso foi até uma coisa que o Bruno falou, né, na live do Biquíni, que tem aquela crise de meia-idade da banda, né, quando vai chegando lá perto dos 10 anos. Então, dos 10 anos, eu nunca tinha me atentado para isso que o Bruno levantou. Achei muito interessante. E eles estavam se reinventando. O Titãs tentando achar um caminho novo, o Paralamas tentando achar um caminho novo, todo mundo tentando achar. O Barão lançou um disco ao vivo. Todo mundo estava tentando achar um caminho novo, e a gente tem uma questão que a gente conversou uma vez fora do ar, que eu queria levantar o tópico com vocês. O Rock in Rio de 1991, na memória de vocês, ele foi um compiladão ali de coisas que aconteceram antes e viraram estrelas do festival, e todo mundo foi e gostou, beleza, porque já fazia sucesso antes. Ou vocês lembram do Rock in Rio ter apontado alguma coisa, alguma tendência? Assim? Porque eu, para falar a verdade, eu não lembro de alguma tendência apontada pelo Rock in Rio. Para mim, eram mais bandas que eu já curtia, assim, In Excess, Colin Hay. Eu não sei se tendências, mas alguns artistas que se apresentaram pela primeira vez no Rock in Rio, como Faith No More, passou a ser grande aqui no Brasil, coisa que não era. Claro que a MTV, Rafinha bem lembrou aqui no início da conversa, ajudou muito também nessa formação. Mas o Guns, quando chegou, já era grande, né? Agora o Faith No More, eu lembro da Delight também, né? Foi um fenômeno. O clipe dela na MTV com Grooves in the Heart. Formation Society. Teve tinha boy band, não tinha? New Kids on the Block? Tinha New Kids on the Block. New Kids on the Block que inclusive tocou ao vivo. Não foi um show memorável, assim, mas assim... Sim, mas não foi playback. Eles tiveram a manha de tocar ao vivo, assim, como o Backstreet Boys fez agora no The Town.
Mas assim como na primeira edição, né, Rafinha, foi uma mistura daqueles artistas já consolidados, que é o que atrai o público, com alguns nomes mais novos. Se bem que no primeiro Rock in Rio teve mais gente já consolidada e até meio esquecida, como James Taylor, né? Que tem um momento antes e depois do Rock in Rio 1. Acho que o Rock in Rio 2 até... Não ouso dizer que apontou um movimento, né? Que surgiu alguma coisa dali. Mas lançou luz a alguns artistas que, de repente, sem o festival demoraria, mas aconteceu, talvez nem acontecesse. Não sei se o Romero partilha da mesma opinião. Sim, o Rock in Rio de 91 foi o que eu acompanhei, né, pela televisão, né? Não fui. A minha prima mais velha, né, a Cláudia, que morava na minha casa, já falei dela aqui, né, que ela era fã de Michael Jackson, falei que eu roubei o disco Paralamas dela, né, falei na live dos Paralamas. Mas a Cláudia foi no Rock in Rio, eu não me lembro, eu acredito que foi numa noite que tava o George Michael. George Michael. Ou Prince, agora eu não lembro se ela foi ver o George Michael. Mas acho que não tá no mesmo... Eu não lembro o line-up, mas eu acho que o Prince e o George Michael tava na mesma noite, não? Não, eu tenho uma colinha aqui. Não. Tá. Eles não estavam na mesma noite. Foi um dos dois. Eu não lembro quem que ela foi ver, não. Mas eu vi tudo que passou. Diga. O Rock in Rio 2, ele ainda trazia o resquício do Rock in Rio 1, que depois no 3 já não teve mais, que era dos músicos se apresentarem 2 vezes. Né? Isso. Então, verdade. O Prince tocou no mesmo dia do Colin Hay, o One Man at Work, né? Porque era só um. Man at Work, e Joe Cocker. E o Jimmy Cliff, que o Luiz Felipe Carneiro conta uma história engraçada. O Jimmy Cliff, ele substituiu a Gal Costa, e o Luiz Felipe Carneiro brinca no livro dele sobre o Rock in Rio, que era assim, foi muito em cima da hora, e aí falaram assim, pô, a gente precisa então de um artista brasileiro. Quem foi? O Jimmy Cliff, claro, né? Figurinha fácil. O Jimmy Cliff é brasileiro, né?